convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de Neemias, agora no capítulo 4. Neemias, capítulo 4, permaneça com a sua Bíblia aberta. E eu quero, antes de lermos o texto, fazer uma breve releitura, uma breve lembrança do que falamos. Nós estamos estudando a palavra de Deus e observando que há um processo para realizá-la. A obra de Deus não está desconectada de muito trabalho. E nós vivemos um tempo onde, muitas vezes, você vai encontrar pessoas que não têm orado, não têm lido a palavra, não têm se entregado a Deus perseverantemente, continuamente, e elas, mesmo dessa forma, estão firmadas na misericórdia de que vão receber. Eu quero deixar claro, irmãos, que não é por obras. Nós não somos abençoados por causa das obras que fazemos, como, por exemplo, pastor, tenho jejuado bastante, eu creio, tenho plena certeza que Deus vai me abençoar, por causa do ato do jejum. Mas nós cremos que quem é salvo, convertido, é uma pessoa que está envolvida com as coisas de Deus. E ele não passa a ser mais abençoado porque está envolvido, como uma troca, uma barganha, mas ele está em um relacionamento com Deus, onde ele entende que ele deve se mover como Deus o chamou para se mover. E aí nós estamos vendo já há um tempo sobre esse assunto no texto de Neemias. E logo no capítulo 1, nós observamos que tudo começou com Neemias. Ele despertou para orar, pedindo perdão pelos seus pecados, o pecado do seu povo, reconhecendo seus pecados, se compadecendo-se com o coração compungido. Ele se derramou, chorou diante de Deus, diante da destruição da sua cidade, Jerusalém, e ele então pede a Deus que Deus dê a ele a graça de alcançar uma mudança diante de tudo isso junto ao rei. No capítulo 1, versículo 11, ele pede que Deus seja com ele quando ele falasse com o rei. Depois, no capítulo 2, ele fala com o rei e ele se apresenta triste. O rei pergunta por que ele está triste. Ele então diz o porquê e o rei pergunta o que ele queria que fosse feito. Ele pede permissão para voltar até a sua terra e reconstruir o que havia sido destruído. O rei permite e dá a ele também um salvo-conduto, carta com autoridade para levar material para a reconstrução. Nós, no último estudo, na última mensagem, aliás, no penúltimo estudo, domingo de manhã, nós observamos que ele chega no capítulo 2, aí a partir do versículo 11, ele vai percorrer a cidade de Jerusalém com alguns poucos homens. A partir do versículo 11, ele percorre, não fala o objetivo que ele estava ali em Jerusalém. Ele começa a conversar com ele já no meio a partir do verso 16, 17, e ele ali convoca para a reconstrução. E agora, de uns poucos homens, eles agora são grupos liderados por chefes de famílias. Isso está aí em todo o capítulo 3. Eu quero dar destaque aí que começou com Neemias e foi aumentando o número e aumentando até se formar um grande ajuntamento de homens focados na reconstrução. O tema da série que nós estamos ministrando é como alcançar a restauração de tudo. E por que falamos assim, restauração de tudo? Porque é uma forma de expressar que o que estamos estudando se aplica a toda a situação. Você está na sua casa, você pode aplicar da mesma forma esses princípios. Como assim? Você deve ser o primeiro a se quebrantar diante de Deus mediante as situações que você está enfrentando, que a sua casa enfrenta, que a sua igreja enfrenta, que a sua cidade enfrenta, que o país enfrenta. Nós
entendemos pela palavra de Deus que esse princípio, ele está em toda a Bíblia. A obra começa com uma pessoa. Tanto é que estamos aqui hoje à noite. A igreja foi fundada por Cristo Jesus. Ele sozinho conquistou a nossa salvação, a nossa vida. Então, mais tarde eram 12, e ele diz aos 11, pois um se perdeu. Agora, ide por todas as nações e fazei discípulos. Então, eu estou citando isso para deixar claro que esse princípio se repete. E aí poderíamos falar de tantos outros textos. É o caso de Moisés também, ele era sozinho. Deus falou com ele. Ele volta para o Egito, depois ele se torna um líder de aproximadamente 2,5 milhões de pessoas. E quando nós olhamos para tantos outros textos, nós vamos encontrar as mesmas coisas, com algumas pequenas exceções, mas, na maioria dos casos, a obra começa com uma pessoa e ela vai se multiplicando. Agora, qual a postura dessa uma pessoa? Quebrantamento, jejum, busca incessante. Eu me lembro que na primeira mensagem, nós ministramos aí no capítulo 1, versículo 4, que diz assim: quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, observe, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, alguns dias, pode ter sido 4, 5, 7, 10, e com isso nós estamos levantando que em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os episódios bíblicos, nós temos uma atitude, a busca incessante. Quando eu falo busca incessante, eu quero relembrar em você o que o próprio Deus nos convocou. Jesus Cristo, quando contou a parábola do juiz iníquo e da viúva, ele conta a parábola com o objetivo de ensinar a necessidade dos discípulos orarem sem cessar. Lembra daquela parábola? Lucas, se eu não me engano, Lucas capítulo 18, que declara que aquela viúva, ela procura um determinado juiz, e ela insiste, vamos ver lá, eu acho que é isso mesmo. Vamos lá, eu não separei esse texto. Isso mesmo, é isso aí. Lucas capítulo 18, Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais desanimar. Você pode observar aí, irmãos, eu faço questão de fazer isso, porque pode ser, né, que o seu coração entenda assim: rapaz, o pastor está inventando história aí, está vendo que não existe na Bíblia, não é possível, meu Deus do céu. Já tem tanto texto para a gente interpretar e o pastor, enfim, eu faço questão. Vamos lá. Eu estou falando isso, irmãos, eu creio que você está aqui abençoado, com convicção, mas você sabe que o grande inimigo na obra de Deus somos nós. Não é o diabo não, viu, irmão? O diabo já foi vencido. Se você está debaixo da presença do Senhor, debaixo da autoridade, em Cristo Jesus, não haverá limite para o que Deus vai fazer. Mas o impedimento somos nós, que na nossa mente tem lá. Estou aqui dizendo, olha, meu irmão, lembra daquela frase? Eu sempre digo aqui para irritar mesmo, né? Para instigar mesmo a revelação. Revelação do quê? De você saber como é que você está. Lembra quando eu falo aqui sempre, meu irmão, ninguém foi chamado para pensar. Aí a pessoa que é dura de coração já fica braba, que o pastor é doido, está querendo que ninguém pense, está vendo que tem que pensar assim, eu não vou pensar o quê? Aí já começa a ficar brabo aí. E, na verdade, eu estou falando isso para revelar a você que você é duro de coração e você tem que tomar cuidado aí com você mesmo. Aí eu finalizo sempre quando eu falo desse assunto. Nós não fomos chamados a pensar, fomos chamados a crer. Como assim pensar? Lembrando, quem já soltou pipa, né? Aquele, lá no ar chama papagaio. Aqui é pipa, tem outro nome também, todo o Brasil muda.
E quando a pessoa constrói e não faz uma separação adequada dos lados, ela põe um pouquinho mais, lá no Acre é feito de tala de buriti. Ninguém sabe o que é isso, mas é uma palheira que tem no norte, na Amazônia. E aquela palheira seca é retirada daquela tala da palheira e é feito ali com aquele material. Se a pessoa não dividir bem aquela peça de cima, mesmo espaço de um lado é o mesmo espaço do outro, quando ela for construir aquela pipa, ela vai ficar pendendo para um lado. Nós chamamos lá assim, aquele papagaio está penso. Então, quando eu falo assim, e é o mesmo entendimento para pensar, eu penso. Meus irmãos, o que nós pensamos pode ser um problema. Porque o que eu penso pode ser fruto do que eu estudei, e eu estudei algo que pode ser algo que tira a pessoa do propósito, como, por exemplo, começar a acreditar na evolução e começar a acreditar que a Bíblia não é a verdade. É só uma teoria da evolução, mas para muita gente é uma verdade da evolução. Não é uma teoria. E a pessoa, muitas vezes, dá mais ouvidos a essas coisas. Então, esse pensamento dela pode ser fruto disso. Pode ser fruto do que ela recebeu dos pais. Meu pai sempre ensinou que nós devemos desconfiar das pessoas. Aí eu estou aqui pregando e a pessoa está armada contra. Vamos ver o que vai falar. Se eu concordar, tudo bem. Se eu não concordar, e eu sinto em dizer, mas só uma forma legal de falar, né? Eu não fui chamado para falar também o que eu penso. Eu tenho que pregar a palavra de Deus. E um dos maiores empecilhos para você crer na palavra é você trazer o que você pensa. Você tem que se esvaziar do que você acreditava. E tem que deixar que Deus preencha você com a Escritura Sagrada. Por isso que eu comecei aqui o texto que nós lemos no começo, bem-aventurados os pobres de espírito. O que é uma pessoa pobre de espírito? Ela entendeu que ela não tem nada dela mesma, que ela não produz nada e que ela não tem nada. Nu vim, nu vou voltar. Ela não ajudou na salvação, ela não produziu a salvação e nem pode. Ela é salva como? Por amor e graça de Deus. Ela pode ter todo o dinheiro do mundo, ela pode ser uma pessoa que chega no culto no horário, ela pode ter feito tudo certinho, leu a Bíblia toda, todo ano lê a Bíblia toda, todo ano lê direitinho a Bíblia toda. Mas ainda assim não vai adiantar nada em relação à salvação. E Deus não ama mais quem lê a Bíblia direitinho do que quem não lê. Deus ama igual. Quero lembrar que Deus nos amou quando éramos pecadores. Quanto mais agora, Ele nos ama. A diferença de nós para os pecadores é que quem ainda está no pecado sabe que Deus ama. É uma informação na mente. Deus me ama. Mas quem está em Cristo não só sabe e crê, mas sente o amor de Deus no coração. Amém, queridos? Então essa é a diferença. Essa é a diferença. Ah, mas Deus ama do mesmo jeito o pecador, o matador, a pessoa pior que tem. Do mesmo jeito que ama você. Do mesmo jeito. A única diferença é que você está desfrutando do amor e não é mais uma informação, e sim é agora completude na sua vida, o amor de Deus. Você fecha os olhos, você sente que Deus está ali com você, você vê o trono pela fé. É uma realidade espiritual na sua vida. Então, nós somos chamados a crer. E você vai procurar, irmãos, normalmente quando alguém diz assim, pastor fulano não acredita em Deus,
o senhor poderia falar com ele? Eu digo, não vai surtir efeito nenhum, ainda que eu vá, né? Mas o primeiro passo é a pessoa crer. Se ela não crê, nós vamos orar para que ela creia, e aí então tudo bem. Por isso que discussões com pessoas que não acreditam em Deus, eu não aconselho. Não aconselho. Que o Senhor Deus trabalhe no coração dessa pessoa até quebrantar, até amolecer, né? Recentemente eu vi uma pessoa que se aproximou de Deus e que passou a crer no Senhor, uma pessoa muito inteligente, escritor, muito inteligente mesmo, do bem a pessoa, pensamentos muito centrados, mas não acreditava em Deus. E aí eu ouvi o testemunho dele, e que foi preciso vir muitos problemas, eu não vou entrar em detalhe, mas muitos problemas, principalmente na vida da esposa, problemas de saúde, de forma que ele foi confrontado profundamente sobre a existência de Deus, e atualmente ele declarou, eu creio que Deus existe, porque aí ele contou lá as situações, só por Deus aquilo poderia ser, não tem como mais dizer que ele não existe. Então, eu não sei o que vai ser na vida dessa pessoa, mas se você tem aí alguém perto de você, onde você convive, que é incrédulo, que não crê que Deus existe, ore para que Deus trabalhe no coração dela. Então, voltando aí para o texto de Lucas 18, verso 1. Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais desanimar. O que é desanimar aqui? É largar o propósito da oração. Como que a pessoa pode desanimar? Eu desanimei. Ela parou de orar. Parou de orar. Qual é o propósito de Jesus com essa parábola? Orar sempre. Aí a parábola conta o quê? Havia um juiz que não respeitava a homem, nem temia a Deus. E a viúva insistiu para ela resolver o problema dela. O que Jesus está dizendo aí? Ainda que os problemas que aparentemente seja impossível, para pensar, é uma viúva, não tem ninguém por ela vai até um juiz, e esse juiz ele tinha o seguinte perfil, vamos ler aí o versículo, havia numa cidade certo juiz, que não temia a Deus, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva, que ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. Aparentemente, irmãos, ela poderia dizer, não, eu vou lá, porque ele é uma pessoa temente a Deus, ele vai me ouvir. Ela poderia dizer isso? Na parábola? No entendimento lógico? Não. Ela não tinha isso para se apegar. Vem cá, quando você está precisando de alguma coisa de alguém, que você sabe que é gente boa, você vai convicto de que vai te ouvir, né? Porque é gente boa, não é isso? O que a parábola está dizendo? Essa mulher não tinha nada de bom para se apegar quanto àquele juiz. Mas mesmo assim ela insistia. O que Jesus está dizendo para nós, irmãos? Ainda que a situação seja contrária, continue. No propósito do alvo. Um alvo de fé, de oração, não é? Continue. Continue. Ainda que a visão seja contrária, continue. Não se apegue ao que você vê. Mas fulano é um coração muito ruim. Fulano é ruim. Esse homem era ruim, irmãos. Ele não tinha fé em Deus. Eu não sei se você já ouviu sobre isso. Você sabia que para uma sociedade virar um caos, você tira a fé dela. Todas as sociedades que a fé foi morta, aí eu estou falando, por exemplo, do período da Rússia, quando a Rússia foi tomada por Stalin, ele matou milhões de pessoas. Mas o primeiro passo é matar a fé. Todos os países que houve genocídio na história do mundo,
em se tratando, por exemplo, de socialismo, eles tinham que retirar a fé. Aí, quando você tira Deus, esse ser humano que nasceu sem a essência de Deus, ele vai ser capaz de qualquer coisa. Qualquer coisa. Estou citando isso só para trazer para você informação. Eu já ouvi até um comentário sobre um... Eu não estudei, eu ouvi um comentário de uma pessoa que estuda muito. E ele dizendo que ouviu de um determinado governante no passado da China que ele se arrependia de não ter permitido o cristianismo entrar na China, porque gerou uma geração problemática ao extremo. Como assim? Muitas coisas que são comuns, quanto a matar alguém, por exemplo, não seria se a fé cristã tivesse entrado. Você para pensar na história, por exemplo, da China, o fato de uma pessoa, por ter errado algo, ela pega, por não ter conseguido um determinado alvo, ela, por causa disso, ela pega uma pequena espada e ela mesma tira a própria vida por causa daquilo. Então, a gente pode compreender um pouco o que é isso, só imaginar, graças a Deus nós fomos criados num ambiente religioso. Você poderia não ser de uma igreja batista, mas você tinha sempre ao seu redor pessoas professando a fé em Cristo de alguma forma. Então, essa mulher, quando olhava na parábola, o que Jesus está buscando transmitir é que, ainda que ela não podia dizer assim, ele é um homem bom, o juiz, ele vai me ouvir. Ela não tinha isso. Ele respeita os homens, certamente ele vai olhar para a minha situação e vai olhar e vai dizer, não, é isso mesmo, olha, meu Deus, que dor, que situação. Não, ele não tinha isso. Na parábola que Jesus conta, ele era um homem que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Mas ela continuou no alvo. Então, esse princípio que nós estamos ensinando, da perseverança na obra, e aí qual é a grande situação que você vê hoje em dia, que nós estamos pisando nisso aqui em nome de Jesus? Aquela ideia do fulano que está desanimado, já ouviu essa história? Ah, fulano está desanimado. Você tem visto Beltrano, fulano? Não, está desanimado. Baseado nessa parábola aqui, irmãos, nós temos o que acontecendo? Uma pessoa que entrou em rota de desobediência. E a obediência, ela deve partir de cada crente. Cada crente. Aí, o que mais me agonia, meus irmãos, eu digo a vocês, é aquela impressão de que é culpa da igreja, porque fulano está desanimado. Já ouviram isso? Já viram isso? Ah, se a igreja fosse mais ungida. Ah, se a igreja... Irmãos, sai dessa aí. Ungido é todo crente. Todo crente deve fazer o dever de casa. Qual é o dever de casa? Eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou manter a minha vida espiritual. A igreja, o ajuntamento, é o ajuntamento de pessoas neste propósito. Neste propósito. E então, eu vou seguir a orientação de Jesus. Qual é o projeto de Jesus? Que eu tenha uma vida de oração e ore sem cessar. Não desanime. Eu não estou vendo perspectiva, pastor, mas eu continuo no propósito. Eu continuo no propósito. Qual é o propósito se você nunca vai desanimar? Salvação dos seus filhos. Tenha certeza, Deus quer ouvir sua oração e você nunca vai, ainda que está tudo errado. Pastor, cada dia mais piora. Não importa, continue declarando a vontade de Deus. Deus criou o homem para a glória dele, e você crê que seus filhos também vão glorificá-lo. Amém, queridos? E então, continuando agora, abra novamente Neemias, eu quero retomar aí no capítulo 4, finalmente ler. Disse que era só a introdução, né, irmãos? Ah, Senhor, tem misericórdia. Foi mais de 20 minutos que essa introdução está.
Vamos lá, mas ainda tem tempo, falta 20 minutos ali para acabar. Vamos lá, irmãos. Neemias capítulo 4, onde nós encontramos aí a oposição, mais uma vez a oposição, só que agora de forma mais cerrada. Diz assim um texto: ó. Quando Sanbalate ouviu que reedificávamos o muro, ficou furioso, se indignou muito e zombou dos judeus. Disse na presença de seus irmãos e do exército de Samaria: que fazem esses fracos judeus? Será que vão reedificar o muro? Irão eles sacrificar? Acabarão a obra num só dia? Conseguirão vivificar as pedras que foram queimadas? Tobias, o amonita, estava ao seu lado, disse: ainda que reedifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. E aí, a partir do verso 4, vem a oração de Neemias, pedindo a Deus uma providência. Observe aí, meu irmão, há vários episódios onde Sanbalate profere. Eu quero voltar aí com você nesses episódios. No capítulo 1, é claro, não tem, mas no capítulo 2, veja o estágio aqui. Primeiro estágio, capítulo 1, ele se derrama diante de Deus, clama, pede condições para ir falar com o rei. Primeiro estágio, levou vários dias. Segundo estágio, Neemias age. Lembra quando nós ministramos aqui, foi uma mensagem só para falar sobre isso. Você que está orando há vários dias, você tem que ter atitude para com aquilo que você está orando. Você está pedindo um emprego, você vai ter que bater a porta de emprego. Você está orando para a salvação de alguém, o Senhor Deus te dará a oportunidade de falar com a pessoa, de evangelizar, entregar uma Bíblia, entregar um evangelho de João, por exemplo. E aí vai. Atitude seguida da oração. A oração vem primeiro, a vida no altar incessante primeiro, depois, então, você age. E aí o que aconteceu depois que ele sai de Babilônia? Capítulo 2, versículo 10. Quando Sanbalate, o Oronita, e Tobias, o oficial amonita, ouviu isso, ficaram extremamente, o quê? Perturbados, que alguém viesse a promover o bem aos filhos de Israel. Entenda aí, ó. Nada tinha sido reconstruído ainda. Era apenas uma liberação para ir para Jerusalém. Sanbalate ficou perturbado, porque como que alguém vai fazer o bem para esse povo? Muito bem. Segue-se aí o texto. Depois, ele volta a ficar de novo, após a convocação, versículo 19, capítulo 2, versículo 19. Neemias convoca os príncipes, os líderes, e aí olha o que diz o versículo 19. Quando, porém, Sanbalate, o Oronita, e Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, ouviram a respeito disso, zombaram de nós e desprezaram-nos. E perguntaram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Como assim rebelar-vos contra o rei? Reconstruir uma cidade que foi destruída por Babilônia. O que o texto está dizendo? Que quando era só uma caminhada até a outra terra, ele só ficou incomodado. E não falou nada para com Neemias. Mas quando ele já convoca o povo, está aí nos versículos anteriores, ele vai com os poucos homens andar pelos escombros, ele convoca para reconstruir, e eles declaram que vão reconstruir. Agora Sanbalate fala diretamente e zomba diretamente. Veja bem, o inimigo só estava incomodado. Agora ele age também para com quem agiu. Entenda aí, meu irmão.
Um dos grandes propósitos das trevas é que você fique desanimado, sem orar, ler a Bíblia, porque quando você estiver assim, ele no máximo vai ficar bravo com alguma atitudezinha que não faz quase nada. Mas se você começar a ter uma vida no altar de verdade, você estará do lado contrário das trevas, portanto, você está como inimigo do mal. Veja bem, só não causa incômodo às trevas quem não está em Cristo. Quem está em Cristo age como Cristo agiu, vive como Cristo viveu. E pastor, então é pouca gente que incomoda as trevas. Você acertou. Você acertou. A maior parte dos crentes do nosso tempo, maior parte não, aí vamos dar um desconto. Pelo menos um grande número. Oh, Senhor. Né? Um grande número não faz nem cosquinha. Como assim? Não interfere em nada. Por quê? Porque vive uma vida qualquer. O que é uma vida qualquer? Sabe que está escrito na Bíblia, mas não cumpre. Vamos lembrar aí dos princípios do Evangelho. Jesus, no monte, pregou a bem-aventurança, eu li o começo hoje. Ali é o resumão da lei. Na época de Jesus, a prática da lei estava bagunçada. O adultério, por exemplo, só era adultério se fosse pego. Aí você tinha que pagar por isso. E o adultério que estava acontecendo na surdina, na mente, não tinha problema nenhum. E aí Jesus chega e diz o quê? Se você só na sua mente tiver um pensamento inadequado para com a mulher, você já cometeu adultério. Por que ele falou aquilo? Você vai estudar o texto, você vai descobrir isso. Só era constituído adultério, você só tinha que se preocupar com adultério se fosse pego. E aqueles que pensam no adultério e maquinam o adultério? Ah, isso aí deixa para lá, tá bom já. A lei já põe um fardo demais nas nossas costas, deixa o resto para depois. Então, Jesus, quando termina de falar o sermão, ele diz: aqueles que ouvem estas minhas palavras e as praticam, será semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Soprou o vento, deu contra ela, transbordou o rio, veio a chuva. E aí a ordem muda conforme a tradução. E ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, hoje em dia, você vai ver o evangelho assim. O pastor está aqui pregando. Ô, pastor, pegou pesado aí hoje, hein? Ô, pastor, dá uma aliviada aí. Irmãos, primeiro, a Bíblia não é minha. Né? Não fui eu que escrevi. Foi Deus. Eu não posso dar uma aliviada no que não fui eu que escrevi. Irmãos, no tempo da carta, né? Você escrevia uma carta para alguém. Se foi você que escreveu, você põe lá o que você quiser. Mas a Bíblia foi escrita por Deus. E nós não podemos dar uma aliviada. Como assim dar uma aliviada? Não, pastor, e tal. Eu me lembro, irmãos, quantas vezes, ultimamente eu nunca mais ouvi, mas eu já preguei aqui, e lá fora, um ou outro marido diz: poxa, pastor, hoje o senhor pegou pesado, eu vou ter problema em casa por causa dessa pregação. Mas o que eu estava pregando? Se o cara está errado, meu irmão, se conserte, mude de vida, seja como Jesus. Como é que está o evangelho hoje? Eu vou à igreja, está bom. Eu dou o dízimo, já dou o dízimo, participo da campanha de missões. Pastor, o senhor quer mais? Irmão, você vai encontrar esse entendimento. Pessoas que pulam de igreja porque essa igreja é melhor do que a outra, né? Sai de lá porque estava muito fria. Me lembro uma vez, um rapaz apareceu aqui, frequentou um tempo, aí depois sumiu. Eu encontrei com ele, aí eu digo: ô, meu irmão, senti sua falta, nunca mais vi você. Não, pastor, porque eu fui para outra igreja, que estava melhor lá, por causa disso, daquilo. Aí ele começou a falar, irmãos, uma série de coisas. Eu notei que a sua igreja é mais do ensino, é mais da, né? Aí eu digo: ô, Senhor, não dá nem para conversar, né? Porque se o ensino não é suficiente, e é o que nós mais precisamos, irmãos.
Primeira verdade que precisa ter numa igreja: você precisa encontrar a Bíblia no púlpito. Se não tiver ensino, eu saí da igreja pensando, poxa, hoje eu aprendi algo que eu não sabia. Você está numa igreja que está em risco. Irmão, só há um jeito de uma igreja ser edificada, é na palavra. Se não for com a palavra, não tem como fugir. Vai dar problema. E aí, eu estou falando, nós seremos assediados, a esmorecer, mas eu vou lembrar do quê? Eu vou lembrar dos homens de Deus, vou lembrar do que Jesus nos ensinou, eu vou lembrar do chamado de Jesus para sermos como Ele é. Eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou falando aqui sentado numa cadeira olhando para vocês de baixo para cima, de cima para baixo, aliás. Não, eu não estou falando isso. O que eu estou falando aqui é luta para mim também. Eu também estou junto com você. Também sou assediado todos os dias para esmorecer. E qual a nossa conduta? Irmão, só tem uma saída. Até comentava aqui hoje ainda com o irmão, que hoje eu vi um vídeo muito triste de uma pessoa que estava em Cristo e agora está desviado e tudo, e eu vi um vídeo muito triste daquela pessoa, e com o apoio de outras pessoas que eu considerava crente e tudo, uma situação muito complicada, não quero entrar em detalhe, mas fiquei muito triste com aquilo. Irmãos, naquela hora, eu passei algumas horas tristes com aquilo, não tem como se alegrar com isso, mas no meu coração me veio a lembrança, eu devo me apegar à Escritura. A palavra de Deus é imutável, o homem pode mudar, pode se desviar, pode se acabar, mas a palavra de Deus não. E eu estou dizendo isso porque pode ser que alguém diga assim, o pastor não tem problema, o pastor não passa luta, não entra em crise. Meu irmão, quem nunca ficou em um momento difícil? Quem nunca viu que parecia que nada ia melhorar? Quem? Que joga a primeira pedra, né? Quem nunca fez, né? Quem nunca viveu? Quem nunca passou algum momento de tristeza e de desânimo? O que é que nos anima? É que o Senhor Deus permanece no trono. Ele não sai do trono. Na terra as coisas podem se acabar completamente. Só eu e mais alguns firmes na fé. Mas o Senhor Deus não muda. Ele está sempre no trono. Ele governa. E isso é suficiente para manter as nossas vidas. Eu tenho dito, irmãos, nós não sabemos o que é a luta. Não sabemos. Luta mesmo era de Elias, sozinho e todo o povo, em sua grande maioria, adorando a Baal. É verdade que Elias foi falar para Deus lá, Senhor, só restou eu. Aí Deus falou, não, tem 7.000 que estão guardados. 7.000 que não se dobraram. Mas, diante do povo, enfrentando o povo, era só Elias. Então, nós não sabemos o que é luta. Você olha aí para o lado, tem seu irmão. Você vai para o seu trabalho, você dá a paz do Senhor. Tem gente crente, tem gente servindo a Deus. Nós não somos os únicos profetas. Tem outras igrejas, outros pastores, outros homens de Deus. Deus tem o seu povo. Eu não estou falando de denominação, eu estou falando dos salvos. Tem outros salvos e milhares e milhões em nome de Jesus. Amém, irmãos? É verdade que nós temos muitos problemas, sim, meus irmãos. Eram 11 apóstolos, depois completou com 12, né? Mas eram 11 apóstolos, 12 depois, em Atos 1 e 2, ali você encontra, né? Você encontra a passagem. Mas eu quero deixar claro para você que eles impactaram essa geração, a sua geração, o evangelho chegou até os confins da terra. Mas, quando nós olhamos para o Brasil, que dizem que já é um país evangélico, não é mais um país católico, é verdade que a mídia esconde isso. Eu acredito plenamente que já está equilibrado, pelo menos. Mas que não gera o mesmo impacto que gerou na época de Jesus. Por quê?
porque há muita fraqueza bíblica, há muita falta de coração quebrantado, de um coração compungido. E essa oposição, voltando aqui para o texto, essa oposição ela vai se estreitando, ela vai aumentando. E nós, nesse tempo, com esse evangelho fraco que há em muitos lugares, Deus abençoe que não seja assim no seu coração, você seja firme, forte para a glória de Deus. Conforme ele vai, você vai dando passos de firmeza, de obediência, a oposição vai aumentando. Como eu estava dizendo, Sambalate e Tobias e Gesem, eles vão estreitando a sua oposição. E agora, voltando aí para o capítulo 4, observe aí. No começo eles só ficam perturbados, depois eles falam uma palavra rápida, depois agora aumenta, eles passam a zombar. O versículo 2 diz que eles zombam, eles vão terminar a obra, acabarão esse muro, vão sacrificar, acabarão a obra num só dia. Não, eles vivificarão as pedras queimadas. Versículo 2, né? Aí Tobias fala também, né? E se eles edificaram, a raposa vem e derruba. Ou seja, vocês são fracos, pequenos, frágeis, né? E eu digo a você, meu irmão, que a aparência de fraqueza, ela até hoje, ela pode existir. O que é fraqueza? Aparência de fraqueza, a impressão de que se ajoelhar e orar é pouco demais para o tamanho do problema. Já teve essa impressão? Você vai se ajoelhar para orar, mas você olha para o problema assim, você diz, isso, o que é isso comparado com o que eu estou sentindo? Mas você, em nome de Jesus, se ajoelha e ora. Mas você é convidado, tentado a esmorecer, como se aquilo que você está fazendo não fosse adiantar de nada. Meu irmão, hoje aqui o Senhor Deus está chamando você a mudar a sua postura, a sua conduta. Não olhe para o que está diante de você, só olhe para o chamado de Deus, para aquilo que Deus tem colocado. E aí, não ouça as palavras contrárias, não ouça absolutamente. O versículo 4 diz que a oração de Neemias diz assim: ouve, ó nosso Deus, pois somos desprezados. Faze cair a vergonha deles sobre as suas cabeças e faze com que sejam um despojo numa terra de cativeiro. Veja bem, Neemias aqui pede que o Senhor Deus não prospere esses homens, que o Senhor Deus exponha a sua conduta contrária ao Senhor. E o verso 5, não cubras a sua iniquidade, nem se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos edificadores. O que Neemias está dizendo, ele está dizendo, eles zombaram do Senhor na nossa presença. Assim, reedificamos o muro até a metade de sua altura, em toda a sua extensão, pois o povo se dedicou ao trabalho. E eu vou parar por aqui, por hoje eu quero continuar domingo de manhã, porque tem muito material a partir do versículo 7, eu quero percorrer até o verso 23, e tem muita informação, muito material nesse trecho para edificar as nossas vidas. Mas eu quero encerrar dizendo para você, olha só, à medida que eles vão se aprofundando, eles vão aumentando a oposição, os inimigos vão aumentando a oposição. Quem nunca ouviu, né? O novo na fé dizendo, pastor, depois que eu aceitei Jesus, o mundo caiu em cima de mim. Eu já ouvi isso algumas vezes, e infelizmente alguns cederam e voltaram para o mundo. Eu não estou dizendo que não foram salvos, se são salvos, vão voltar. Vão voltar. Ninguém consegue mais viver no pecado no mundo com felicidade se já conheceu a mesa do Senhor. Mas eu me lembro, meus irmãos, de pessoas dizendo, olha, eu me converti e nada melhorou, só encontro problema. E a pessoa não tinha entendido que agora o mundo seria contra ela. Meus irmãos, você já ouviu aquele evangelho que Deus vai te dar uma vida boa?
Você vai vir para a igreja com a sua família linda. E você vai ter sempre bênçãos. Essa não é a verdade. A verdade é que Deus guardará você, mas em meio ao guardar de Deus haverá momentos de dor, choro e aflição. Haverá momentos que Deus parece não ouvir a sua oração, Ele está dizendo, espere. Haverá momentos que Ele dirá para você um não redondo, bem redondo, e você sofrerá ainda mais sem saber o caminho. Mas Ele ainda assim está no controle de tudo. E haverá momentos que Ele não falará nada e a situação vai se dissipar e Ele não falará nada. E Ele é Deus e sabe o que está fazendo. Tem situações que hoje a gente acha que sabe o que é e só daqui a uns 10 anos nós vamos lembrar dizendo, meu Deus, como eu não tinha ideia, agora eu entendo. Por que é assim, irmãos? Porque Deus é Senhor e Ele sabe muito bem o que faz. Agora, como que você vai encontrar a felicidade? Sua felicidade está em viver para a glória de Deus. Só há um jeito de ser feliz. É quando você fecha os olhos e diz, eu tenho servido ao Senhor. E você sente a satisfação de Deus em sua vida. Somente assim, irmãos. A nossa vida só tem sentido para a glória dEle. Tudo que caminha para mim mesmo não é obra de Deus. Tudo que caminha para a glória dEle, tenha certeza, você está no caminho certo. Como assim? Você está preocupado com a sua família porque sabe que o plano de Deus para a sua família é que a sua família esteja guardada por Ele, com a palavra dEle, portanto, ela está vivendo para a glória de Deus. Você está preocupado com o seu trabalho porque você sabe que lá no seu trabalho você tem que glorificar Deus trabalhando. Como que uma pessoa pode glorificar Deus trabalhando? Seja o melhor funcionário, respeite todas as pessoas, ajude todas as pessoas, ainda que você tenha pessoas muito mais ao seu redor, respeite todas elas e faça o seu trabalho independente da vida dos outros. E não seja uma pessoa que venha tratar alguém fora do que Cristo trataria. Meus irmãos, alguém pode dizer que isso é difícil. Mas se fosse impossível, o Senhor Deus nos daria. Eu quero convocar você a entender que fazer a obra de Deus significa que você vai se esforçar bastante, que você vai se empenhar bastante e absolutamente você deve perseverar nesse esforço. Como eu disse, ninguém será abençoado pelas obras. Deus não me amará mais por causa das obras de justiça que tenho alcançado. Não, não. Mas eu sei que se eu tenho um relacionamento com Deus, eu vou me envolver com a obra dele. Fique de pé no seu lugar e vamos orar. E nesse momento de oração, eu gostaria que você pedisse a Deus, que Deus fortalecesse você, para que você não desanimasse. Se você está aqui hoje, você parou de orar pelos seus filhos, porque você acha que está piorando e que não tem mais jeito, pare com isso agora, peça perdão a Deus e declare sobre a sua casa a vontade de Deus. A vontade de Deus não está ligada ao que você vê, está ligada ao que você crê. Você crê na palavra, meu irmão? Então ore pelos seus filhos. Seus filhos vão glorificar a Deus. Você terá uma vida plena na presença do Senhor. Vamos orar? Meu Pai, na tua presença nós estamos. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor esteja agora quebrando o nosso coração naquilo que precisamos ser quebrados. Tudo que não é a vontade do Senhor, tudo que não é a tua palavra, tudo que não é a tua vontade, e que eu tenho entendido que é. Senhor, abre os meus olhos para que eu veja, e tira-me, Senhor, do lugar que eu estou, e leva-me para o lugar que o Senhor deseja. Eu falo, Senhor, sobre uma vida plena na tua presença, onde a pessoa tem convicção da tua vontade. Traz sobre esse coração, Senhor, o discernimento espiritual, de forma que ele venha andar em santidade, venha buscar na palavra a direção, e essa direção fique clara, nítida, quanto à sua vida, à sua família, o seu trabalho, a sua vida no contexto geral.
Eu te peço, Senhor, firma os nossos passos, que nós não sejamos ouvintes da Tua palavra, mas praticantes do que ouvimos. Que cada um aqui, Senhor, venha pôr a mão no arado e não venha olhar para trás. Absolutamente, em momento nenhum, venhamos a esmorecer de orar sem cessar. Mas sim, meu Pai, ainda que com angústias, com tribulações, com situações diversas, nós somos convidados, Senhor, a crer no Senhor e não esmorecer. Pai, nos leva a essa experiência. Leva-nos a essa experiência, meu Deus. Nós oramos assim, te pedindo, conduz as nossas vidas. Vem sobre as nossas casas, vem sobre os nossos corações. Converta as nossas vidas, Pai. Assim oramos no nome de Jesus. Amém.